Isaías, capítulo 38, versículo 1, diz assim: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Amém? Podeis assentar? Eu gostaria que você, nesse momento, prestasse bastante atenção no que vai ser dito a partir de agora, porque eu creio que você não saiu de casa em vão. Eu creio que nenhum de nós saiu de casa para poder olhar para o rosto do nosso irmão e dizer: oi, boa noite, a paz do Senhor, tudo bem? Nós saímos de casa para ouvir a voz de Deus, para entregar o nosso louvor, a nossa adoração e também para ouvir aquilo que Ele tem para falar conosco. E eu confesso que é uma palavra difícil e o meu tempo é bem curto. Mas, em nome de Jesus, nós vamos conseguir. E aquilo que nós não conseguirmos, eu creio que o Espírito Santo de Deus vai fazer o trabalho que não cabe a mim, e sim a Ele. Amém? Bom, o porquê de falarmos hoje sobre Isaías, capítulo 38, versículo 1 e 2. Há mais ou menos 2 semanas atrás, eu tive uma noite bem difícil, bem conturbada. E eu virava de um lado para o outro, virava, rolava pela cama, levantava, orava, deitava, enfim. Até que eu, por volta de 3 horas da manhã, falei assim: Pai, eu preciso dormir. Eu não sei o que o Senhor quer, não sei o que está acontecendo, mas eu preciso dormir. O dia vai raiar. E tenho muita coisa para fazer, e o Senhor sabe disso. E eu preciso descansar. E eu estava muito cansada, muito moída. Mas às 3 horas foi a última hora que eu olhei a hora e eu dormi. Quer dizer, eu achei que dormi. E ali comecei a sonhar. E foi um sonho difícil, foi um sonho conturbado. E foi um sonho que eu via muitos demônios, muitas coisas, e muitas coisas, e muitas coisas, a ponto de eu começar a balbuciar palavras e me agitar na cama, e quando isso acontece, o meu amado esposo vai e tenta ir me acordando devagarinho, porque ele já entende que eu estou em batalha espiritual, mas ele tenta me tirar daquela situação de forma calma e tranquila. E ele conseguiu me acordar. Eu acordei extremamente cansada, esgotada. Tentei falar algumas coisas, mas ele estava com sono. Ele falou assim: está tudo bem? Eu falei assim: não está, mas o dia vai raiar. E voltei a cochilar de novo e Deus completou aquele sonho. E naquele sonho continuei vendo muitos demônios, muitas correntes, muitas cadeias e outras coisas mais. Isso há mais ou menos 2 semanas. Aproximadamente acredito eu, uns 4 dias, no máximo 5 dias atrás, Deus me dá outro sonho. E esse sonho já foi mais escatológico. E todas as vezes que eu me lembro desse sonho, eu consigo sentir todas as sensações que eu senti dentro do sonho. Tudo, meu corpo sente tudo como se eu estivesse dentro do sonho novamente. Foi um sonho difícil, imagens difíceis de se ver, mas ao mesmo tempo uma paz que excede todo entendimento. E eu acordei, primeiro tentando me situar se eu ainda estava viva, se eu ainda estava no meu quarto. Então eu olhei para o teto, olhei do lado, não, está aqui. Eu levantei, fui olhar minha filha, estava dormindo. Falei assim, bom,
foi mais um sonho, mais um despertar de Deus. E aí, como sempre, o primeiro sonho eu contei, o segundo, o meu conselheiro, senta aí, amor, sonhei isso. Contei todos os detalhes e ele teve o mesmo discernimento que eu. E nós fomos orar e no mesmo dia aconteceu algo dentro da minha casa e a gente aproveitou a situação e sentamos em família e começamos a dizer algumas verdades que precisavam ser ditas independente da nossa filha ter apenas 6 anos. E começamos a instruí-la com todo amor, com todo cuidado, com todo carinho, mas instruir. E esse sonho foi tão vivo, tão real, que me inquietou de lá para cá. Essa noite eu tive outro, com outros detalhes, mas esses 2 sonhos, eu comecei a questionar algumas coisas com o Senhor e fiquei mais introspectiva, comecei a refletir um pouco mais sobre a vida, sobre posicionamentos, atitudes. E o Senhor não me autorizou a contar nenhum dos 2. Mas Ele me autorizou a dizer para cada um de vocês que está aqui: prepara-te. Prepara-te. E eu nunca disse isso com tanto temor e tremor do jeito que eu estou falando. Prepara-te. Dias muito difíceis virão. Coisas que não passam nem no nosso pensamento que seria possível de acontecer. E eu sei que foi Deus falando, porque quando eu sei que é Deus falando, porque eu não esqueço nenhum detalhe. Eu lembro de todos eles. Quem estava, quem não estava, como foi, como deixou de ser, o que eu falei. Eu consigo lembrar. Então hoje, nessa noite, eu vim aqui dizer para você: prepara-te. Não se engane. Prepara-te. Não se confunda. Prepara-te. Porque nós precisamos estar preparados. E muitas das vezes você pode estar pensando assim: mas tantas vezes a gente fala isso, escuta isso. Quantas vezes nesse altar a gente já ouviu falar sobre isso? Sim. Essa tarde eu me isolei, porque a nossa pequena já está de férias, então eu tive que me isolar para poder preparar a palavra. E eu pedi: Senhor, deixa eu levar outra coisa. Deixa eu falar sobre outra coisa. Não te autorizo a contar o que foi. Mas eu quero que você alerte. E é isso que nós vamos fazer nessa noite. A passagem que nós acabamos de ler fala que Ezequias ele adoeceu de uma enfermidade mortal. E de pronto, Isaías, o profeta, vai até o seu encontro e diz para ele: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Em 2 Reis, capítulo 20, nós descobrimos então qual é a doença de Ezequias. Lá fala que é úlcera. E úlcera não tinha cura. De fato, era uma doença mortal. E eu trazendo isso para os nossos dias, a doença de Ezequias era uma doença física. Mas a nossa doença de hoje e de sempre, de toda a humanidade, também é uma doença mortal. Se nós não tratarmos essa doença, ela será mortal e definitiva para a nossa vida. E que doença é essa? Tão definitiva que pode atingir eu e você a qualquer momento.
o pecado. A Bíblia diz em Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é o quê? A morte. Não diz que o salário do pecado é a vida. O salário do pecado é a morte. E por essa razão, oh glória. Obrigada, pastor. Obrigada. E por essa razão, nós precisamos ter uma vida temente ao Senhor, ter uma vida regrada ao Senhor, porque nós sabemos que essa doença mortal pode nos atingir. E aí, de repente, você pode estar pensando assim, desculpe, irmã, você está tendo uma interpretação bíblica equivocada. O salário do pecado é a morte para quem está no mundo. Certo ou errado? Será que eu tive uma interpretação bíblica equivocada? O salário do pecado é a morte para qualquer um que comete pecado e não confessa os seus pecados diante de Deus. E aí você pode estar questionando, não, mas eu estou dentro da igreja. Ok, abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 7, por favor. Mateus, capítulo 7. Versículo 21, que diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Vou ler até aqui. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Será que mesmo eu e você estando aqui, toda quarta, todo sábado de manhã, domingo à noite, encontro no lar, será que nós, cumprindo toda a agenda litúrgica da igreja, será que nós verdadeiramente estamos curados, livres dessa enfermidade mortal que é o pecado? Eu acredito que não. Por quê? Porque senão não estaria falando sobre isso agora. Se eu e você ainda estamos aqui, é porque ainda estamos sendo moldados pelo Senhor. Existe algo em nós que ainda não está pronto. Existe algo em nós que ainda precisa ser lapidado, moldado, quebrado e refeito. Mas para isso, nós precisamos reconhecer os nossos pecados. Ah, mas eu não tenho pecado porque eu vou à igreja. Ah, você já pecou achando que não tem pecado. Nós temos alguma coisa que precisa ser mudada e transformada pelo Senhor. O nosso coração não está tão limpinho assim. Eu não sei o que cada um de vocês está pensando e vocês não sabem o que eu estou pensando. Será o que você está pensando agora, o que eu estou pensando agora, é digno de louvor e adoração ao Senhor? Ou é motivo de vergonha? Será que nesse momento você já não falou mal de alguém? Já não me criticou? Já não criticou um irmão que passou por você e não falou com você? Será que até esse momento do culto a gente está tão limpinho, tão santo, que a gente não precisa ser visitado pelo Espírito Santo? Que a gente não precisa confessar os nossos pecados diante de Deus? Sim, nós precisamos confessar o nosso pecado diante de Deus. Voltando lá em Isaías, capítulo 38, versículo 1, o que me chama a atenção é que quando o profeta Isaías chega até Ezequias, ele é bem claro, ele é direto. Põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. E Deus então começou a arder dentro de mim, começou um turbilhão de coisas dentro de mim, um turbilhão de pensamentos, e eu comecei a questionar Deus, como é que está dentro de mim? Eu preciso mudar o que eu não consigo mudar, eu preciso de Ti. E eu comecei a me rasgar diante do Senhor. Porque nós precisamos colocar a casa em ordem.
A Bíblia ela é clara. Nenhum tio passará, que nem que tudo seja cumprido. Hoje é dia 15, não é isso? 14 de dezembro de 2022. E eu confesso que eu fico espantada como as pessoas se distraem com as luzes brilhantes. As pessoas estão vivendo como se tudo tivesse normal. As pessoas estão correndo de um lado para o outro porque é Natal. E tem uma lista de presentes que tem que comprar, e tem que preparar a ceia, e tem. O nosso país está um caos. E eu não sei se você acompanha a TV aberta, eu não sei se você acompanha a internet, eu não sei como que você obtém informações, mas lá fora, nós já estamos sendo considerados o país mergulhado num caos. É isso que está sendo falado lá fora. O Brasil está indo de mal a pior. E existem analistas políticos dizendo que não esperavam isso do Brasil. Esperavam da Venezuela, esperavam da China, esperavam de outro lugar, menos do Brasil. Afinal, nós somos o país do futebol, somos o país do carnaval, nós somos o país das praias, do verão. Nós somos conhecidos assim. O país da paz. Mas nós somos um país idólatra. Nós somos um país que não tem temor nenhum a Deus. Nós somos um país perdido, sem Cristo. E as pessoas se distraindo com as luzes brilhantes. São as pessoas lá de fora, não. São as pessoas de dentro. Essa mensagem não é para os de fora. Essa mensagem é para os de dentro. Aonde está a sua mente, aonde está o seu coração, onde está o seu pensamento? Aonde está o seu foco? Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a poucos dias. Se tivermos uma mudança de governo, prepara-te. Porque muitas coisas estão pautadas para começarem a partir de 1º de janeiro. Se não tivermos uma mudança de governo, prepara-te, porque vamos entrar numa GC em breve. Se é que vocês me entendem. Correndo tanto de um lado como para o outro, nós precisamos estar alicerçados na rocha que é Cristo Jesus. Mas isso não acontece de qualquer jeito. Quando eu li, põe a tua casa em ordem, Deus me falou de 3 casas. A primeira casa, vamos chamar de casa, a nossa vida espiritual, a nossa casa espiritual. Como anda a sua casa espiritual? Ela está limpa? Adornada? Preparada? Ou ela está um caos como está aqui fora? Ah, não, irmã, mas eu escuto a palavra, eu louvo, eu faço tantas coisas, eu trabalho na igreja, eu dou aula, eu lavo, eu limpo, eu visito, eu faço tantas coisas. Eu não estou perguntando o que você faz, eu estou perguntando como anda a sua casa espiritual, o seu coração, como é que anda o seu coração para com Deus, para com o Senhor. Você tem tido uma vida genuína de oração? Ou você só ora naqueles momentos certeiros? Café da manhã, almoço, janta para dormir, às vezes para sair de casa? Ou você realmente tem tido um tempo de praticar 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, nossa. Será que a gente lembra onde está o endereço dele, mas será que a gente pratica o orar e sem cessar? Mas como esse orar sem cessar? E aí Senhor, como? Porque a gente ora, mas o que mais?
Precisamos sair da superficialidade e precisamos mergulhar na presença do Senhor. Tentando trazer isso para exemplo, várias vezes já foi dado esse exemplo aqui, mas eu acho que ele é o mais certeiro para que a gente venha entender. Se a nossa água, imagina que a água é o mergulhar no espírito e a gente está aqui com o nosso corpo. Você precisa detectar onde está a água no seu corpo. Se a água ainda está no tornozelo, é sinal que é bem superficial o seu relacionamento com o Senhor. Se ela já está no joelho, é sinal que a coisa está melhorando. Se ela está na cintura, melhor ainda. Se ela está no seu pescoço, ótimo, falta pouco para você mergulhar plenamente na presença do Senhor. Agora, aonde está a água no seu corpo? Essa é a primeira pergunta. Conseguiram detectar onde está a água do seu relacionamento com Cristo? Aí vem a segunda pergunta. Há quanto tempo essa água está parada no mesmo lugar? Porque nós precisamos entender que ninguém vai ter o mesmo nível de espiritualidade. Mas ficar parado no mesmo lugar por muito tempo também não é uma coisa normal. É sinal que a gente não está buscando a profundidade necessária de andar com Deus. Vou trazer um outro exemplo prático. Estamos nós reunidos aqui na congregação, o Ministério de Louvor está aqui louvando, estamos todos louvando ao Senhor, e de repente alguém começa a ministrar de uma forma diferente, começa a rasgar o coração, começa a ficar com o coração contrito diante de Deus e pedindo perdão, e você está vendo aquela pessoa sendo cheia, daqui a pouco aquela pessoa está falando em línguas, e você está assim. Esperando acabar. Porque é como se a gente fosse um ET no meio da congregação. Ah, não, porque aquela pessoa é melhor do que eu. Não. Existem níveis diferentes de profundidade. A questão é, o que nós fazemos com o nosso nível de espiritualidade? Ficamos do mesmo jeito ou nos lançamos aos pés de Jesus para mudar isso? E por que eu estou falando isso? E estou tentando falar isso de uma forma prática para o nosso dia a dia. Porque nós vamos precisar de um nível mais profundo de intimidade com Deus para aquilo com que vai vir. Andar com Deus para o que virá não vai dar para ser na superficialidade, porque senão nós vamos ser esmagados, tragados por Satanás. Então hoje eu vim aqui dizer para você que você precisa urgentemente detectar aonde está o seu nível de espiritualidade e mudar. E isso só acontece se nós tivermos uma vida plena de oração. Isso só acontece se verdadeiramente separarmos um tempo de louvor, de entrega ao Senhor. Isso só acontece se verdadeiramente tirarmos um tempo para meditar na palavra. Não é cumprir a leitura bíblica do dia. É meditar na palavra. É diferente. Isso só acontece quando nós entendemos que nós precisamos mais de Deus. E isso me fez pensar em outras coisas, porque às vezes nós temos louvores que nos levam a isso. Mas muitas das vezes nós cantamos todos eles da boca para fora. Nós não buscamos isso verdadeiramente para a nossa vida. O último louvor que louvamos aqui, alguém lembra? Qual foi o último louvor que cantamos nesse culto? Quem lembra, levanta a mão, por favor.
O último louvor foi louvado seja, certo? E tem uma parte do louvado seja que diz: diante dos reis e dos poderosos, eu te louvarei, Senhor. Será? Se nós tivermos uma vida rasa, nós não vamos fazer isso. Por quê? Porque nós poderemos estar com alguma coisa de metal agarrada na nossa cabeça. Se você fizer, você vai vê-lo mais cedo. E nós só vamos fazer se nós tivermos um nível de espiritualidade maior. Porque senão o medo vai tomar conta. O pavor vai tomar conta. E nós aceitaremos um prato de lentilha para sairmos de uma situação como essa. Precisamos arrumar a nossa casa espiritual. Precisamos buscar mais da presença de Deus. Por que que devemos estar num nível mais profundo com Deus? Porque viveremos dias que nunca vivemos. E aí você pode pensar assim: qual o exemplo mais próximo que nós temos? De 2019 para cá. No início foi um terror. E como eu gosto de me manter bem informada na área da geopolítica, nós já temos uma próxima, bem próxima, já anunciada, bem próxima. Mas nós passamos por isso. No início, nós não sabíamos o que fazer. Nunca vivemos. Me lembro como se fosse hoje. Mal pisou em casa, arranca toda a roupa, tira tudo, ali passa álcool e passa isso, limpa, 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 limpa. A gente não sabe como é que vem, de onde vem, como é que vai. Até a hora que Deus fala: calma, respira, busque fôlego, me busque, e acalma o coração. Sobrevivemos até aqui. Mas virão dias piores. Isso foi só um teste. E por que então devemos ter um nível mais profundo com Deus? Para que nesses dias maus, o medo, o desespero, o pavor não nos atrapalhe. Para que nesses dias difíceis nós não venhamos a ser antibíblicos. Para que nesses dias difíceis nós não venhamos a ser desobedientes. Para que nesses dias difíceis nós não venhamos a ser incrédulos. Porque se nós temos um nível mais profundo de relacionamento com Deus, nós seremos guiados por Ele. Nós teremos discernimento do Espírito. Vem para cá, não entra aí, sai daí, faz isso, faz aquilo. Se nós estivermos mergulhados no Espírito, o mundo está desabando, mas nós estaremos tranquilos e em paz, com um pensamento perfeito, porque saberemos que não estaremos sozinhos. Deus estará nos guiando, nos guardando, nos protegendo, nos livrando. Nós não faremos nada, o Senhor é que fará por nós. É Ele que guerreará as nossas guerras e as nossas batalhas. Socorro. É Ele que vai fazer isso. Mas nós precisaremos estar ligados à videira. E não de forma superficial.
Se Ele estiver conosco, se nós estivermos mergulhados nele, nós teremos domínio próprio, nós teremos confiança que Ele cuidará de nós, nós seremos obedientes à sua palavra. Por quê? Porque nós comemos a palavra. Então nós teremos conhecimento para saber o que é bíblico e o que não é. Nós teremos discernimento. Mas se nós continuarmos de forma rasa, nós não viveremos isso. E aí, muitas das vezes eu escuto, e por que o avivamento não vem? E por que a gente não vê mais curas? E por que a gente não vê mais milagres? A culpa é do pastor. A culpa é do louvor. A culpa é de meio mundo. Menos sua, menos minha. Mas todo mundo é culpado. Sabe por quê que não tenho derramado o Espírito Santo como tinha antigamente? Porque o derramado do Espírito Santo começa na nossa casa. Aqui, vamos dizer assim, é o incêndio final. É quando junta todos os gravetos e faz a fogueira. Mas se o seu graveto chega aqui apagado, é complicado. Não dá para um só tentar incendiar tudo. Nós precisamos viver cheios do Espírito Santo, e isso começa no nosso a sós com Deus. E por que mergulhar? E por que se rasgar diante de Deus? Porque vamos precisar disso. Senão vamos morrer. Como disse o Senhor, meu marido, simples assim. Você quer viver ou você quer morrer? O que você quer para a sua vida final? Porque não é possível. Desculpa, a gente sobe aqui várias vezes. Deus fala as mesmas coisas. Por que será que Ele fala as mesmas coisas? Primeiro, porque Ele nos ama. E Ele é misericordioso. Ele é longânimo. Ele é bondoso. E Ele não quer que eu e você vá para o inferno. Mas muda a mente, muda a atitude, enquanto ainda temos tempo. Porque eu poderia simplesmente não ter acordado. Se hoje eu e você estamos aqui, é porque Ele deu o fôlego da vida e uma nova chance de mudar a nossa trajetória. O dia está acabando. Você mudou a sua trajetória no dia de hoje ou foi mais um dia na sua rotina de todos os dias? Acorda. Desperta. E prepara-te para o que virá. O seu pecado e o meu pecado podem nos afastar definitivamente de Deus. E você pode pensar, mas eu não me prostituo, eu não roubo, eu não mato, nunca matei. Tá, mas você acessa pornografia e ninguém vê? Você adultera e ninguém sabe? Você fala mal dos outros? Você tem pensamentos equivocados, pecaminosos? Ninguém é santo. Mas precisamos procurar andar em santidade. E o que é andar em santidade? Nos afastar do pecado. Se tem algo que você sabe, está lá a tomada, se botar o dedo dentro da tomada, você vai levar um choque. Então, para que você vai colocar o dedo dentro da tomada? Se você já foi avisado que vai levar choque. Então muda. Eu vim aqui nessa noite dizer para você mudar. Se temos um relacionamento raso com Deus, nossas atitudes, pensamentos, ações sempre serão voltadas para serem antibíblicas.
porque não teremos conhecimento suficiente para termos atitudes certas diante de Deus. E a segunda casa que Deus falou comigo foi a casa familiar, a nossa casa, os nossos. Você tem orado pelo seu cônjuge? Marido, você ora pela sua esposa? Esposa, você ora pelo seu marido? Filhos, vocês oram pelos seus pais? Pais, vocês oram pelos seus filhos? Vocês oram pelos seus parentes? Dentro de casa, você tem um tempo de sentar, conversar, meditar na palavra de Deus juntos? Você tem tempo para um culto doméstico? Você tem um tempo que você senta, é o momento da instrução. E você instrui os seus filhos? Porque a palavra de Deus diz que não instrui o caminho, não, é instrui no caminho. Então você tem que andar junto. Você tem que mostrar a direção, você tem que mostrar o caminho, educar dá trabalho. Você tem desenvolvido bem esse trabalho? Ou você só se preocupa com presente, passeio, roupa, calçado, comida, que são necessários, importantes. Mas o mais importante é a nossa família se aprofundar, mergulhar na presença de Deus. E nós precisamos, muitas das vezes, ser conduzidos a isso. O nosso filho, a nossa filha não vai fazer isso sozinho. E dependendo da situação, o cônjuge também não vai fazer sozinho. A gente depende o nível, depende a dificuldade, depende a profundidade, depende. Lembrando, ninguém é igual a ninguém. E isso é fato. E eu digo isso sentada de cadeirinha. Nós não contamos muito o nosso testemunho, mas quando eu conheci o Geraldo, ele não era cristão. Foi uma bomba ali na minha casa. Sabe aquela bomba nuclear, quando você chega? Quê? Como assim? Criada no Evangelho. Assim, calma, vocês estão tudo nervosos. É só um amigo. Só isso. Mas o meu pai, aquele homem cheio de sabedoria. Minha mãe foi mais sábia, né? Porque ele chegou lá em casa, meu pai não estava em casa. Minha mãe, não, você espera aí o pai dela chegar, daqui a pouco ele está aí. E ele ficou, conheceu meu pai cheio de graça e sabedoria, juntou ele e minha mãe, botaram o joelho no chão e começaram a orar. Não é possível, Deus, o que está havendo? Eu não criei minha filha para poder pegar um desviado, um que não conhece a tua palavra. O que houve? E eu estava calma, tranquila em relação a isso. Eu falei assim, bom, é só um amigo. E eles começaram a orar. Isso depois eu fiquei sabendo depois. Eles começaram a orar. E meu pai sentou, teve uma conversa séria com a filha. E aí o relacionamento foi indo. Aí eu entrei na batalha. Comecei a botar o joelho no chão. Deus, se foi tu que me deste, tu sabes que tem que melhorar a situação aí, porque o negócio não tá bom, não. Não dá para subir do altar desse jeito, não. E Deus foi misericordioso. E Deus trabalhou. E Deus honrou. Não aconselho que façam isso. Estou contando a minha experiência. E hoje eu digo, tem mais conhecimento do que eu. Para quem foi nascida e criada dentro do Evangelho. Me passou muito. E não tem vergonha de dizer. E o que eu estou dizendo com isso? Moramos na mesma casa, somos da mesma família, mas em níveis diferentes. Isso é ruim? Não. Cabe a mim correr atrás e ser mais cheia do Espírito Santo. E ele permanecer onde ele está. Se é que ele acha que ele é cheio do Espírito Santo, que é uma coisa impessoal, é uma coisa individual, é uma coisa pessoal.
E cabe à filha correr mais atrás ainda. Mas que todos nós venhamos a fazer juntos. Sem vergonha um do outro. Um ajudando o outro. Mas fazermos isso em família. Por quê? Porque o primeiro ministério que o Senhor nos deu foi a nossa casa. E muitas das vezes nós despendamos muito tempo para os outros e quase nada para a nossa família. E quando damos aquele resto para a nossa família, ainda não é um resto de qualidade. Não entregando o necessário que deveria ser, que é a palavra de Deus, a comunhão com Deus, é o repartir da palavra, o meditar da palavra, o instruir da palavra. Nós precisamos disso. Então, não sejamos individualistas, negligentes e nem omissos com a nossa casa familiar. E para finalizar, eu botei como casa ministerial, mas é a nossa missão. Missão essa que Deus deu para todos nós. E todo mundo conhece esse versículo. Ide por todo mundo e fazer o quê? Conversar, bater papo. Ide por todo mundo e pregai. Você tem anunciado a Cristo? Você tem anunciado a salvação? Você tem anunciado que há um caminho? Você tem anunciado que as pessoas precisam confessar os seus pecados diante de Deus, se arrepender de todo o coração, para que não passem a eternidade no inferno? Porque lá não tem saída, não tem escapatória, não tem segunda chance, não tem segunda chamada, não tem terceira chamada, é uma única chamada. Você tem feito isso? Os anjos não vão descer do céu para fazer aquilo que cabe eu e você a fazermos. Porque essa missão não é do anjo, essa missão é nossa. E você tem feito isso? Aí eu escuto assim, para quê? Tem televisão, um monte de gente que faz, um monte de culto que aparece na TV, tem na internet, tem um monte lá, é só você buscar canal lá no YouTube, culto online, e isso, e palavra disso, palavra daquilo, está tudo aí. Pois é. Recentemente eu conversando com uma mãe de uma coleguinha da Bia, aquele papo de final de ano, e aí Bia vai ficar na escola e tal, não sei o quê, BBB, ttt. Aí eu falei assim, e aí? O que você decidiu? Depois que me fez um monte de pergunta, ela, olha, eu vou me esforçar para mantê-la aqui. Foi o primeiro ano da filha dela lá. Aí eu falei assim, por quê? Porque esse colégio tem um diferencial. Aí eu falei assim, ela vai me dar a brecha, é agora. Estou sentindo isso. Eu falei assim, vai Jesus, vai, mais um pouquinho. Qual o diferencial do colégio? Aqui a minha filha tem contato com a igreja. Aqui a minha filha tem contato com Deus. Então eu vou deixá-la aqui, porque aqui ela vai ter contato. Glória, agora. Aí eu aproveitei, entrei de sola. Eu até pensei assim, Jesus, vai devagar, estou falando muito. Mas por quê? Porque eles não frequentam igreja. O único contato que a menina tem com Bíblia é na escola. Até quando? Não tenho a menor ideia. Pode ser que isso mude mais rápido do que eu estou imaginando. Mas hoje, o contato que ela tem é lá dentro. Porque tem culto uma vez por semana, antes de começar a aula tem leitura de versículo, tem oração, o colega que falta porque está doente tem oração. Então tem uns negócios lá que é feito que aí a criança vai tendo contato e ela vai desenvolvendo a área espiritual dela. Aí eu pergunto a você, tem ou não tem ainda pessoas que precisam conhecer a Cristo? E essa menina mora logo ali, do outro lado. Para lá, Santa Luzia. Então tem, gente. Às vezes é numa padaria,
Às vezes é o seu vizinho. E às vezes não é empurrando Jesus goela abaixo. Peça ao Senhor estratégias. Às vezes é um bolo que você vai fazer e vai levar. E ali abre a porta e começa a falar. Agora, o que a gente não pode depois chegar diante de Deus, Senhor, não tive tempo. O Senhor sabe, eu vivia correndo de um lado para o outro, trabalhando, tinha que pagar as contas. Nós não teremos desculpas diante de Deus. E a palavra de Deus diz que nós precisamos trabalhar enquanto é dia. A noite está logo ali e nós não poderemos fazer mais nada. Eu só espero que quando isso acontecer a gente não sente e fique lamentando. Por que eu não fiz? Por que eu não falei? Por que eu não fui? Por que, Senhor? E Deus já fala, eu tirei todas as oportunidades, você não fez porque eu não quis. Gente, Deus é amor, mas Deus ele é justo. Ele é justo. Então nós precisamos mostrar Jesus para as pessoas, nós precisamos levar as boas novas do Evangelho, nós precisamos mostrar que há salvação e há uma vida abundante. Existem muitas pessoas que precisam de Jesus. E Satanás e seus demônios querem dar a essas pessoas a morte. E Jesus ele veio para nos salvar, morrer a nossa morte e nos dar a sua vida, para que nós pudéssemos ter uma vida abundante na presença do Senhor. Só que essa vida abundante, a gente não precisa esperar chegar no céu. A gente pode começar essa vida abundante agora. Aqui mesmo. Aonde você está. Nesse exato momento, você olhando para mim agora, você já pensou aonde você ainda está errando? Você já refletiu no que você pode mudar a partir de hoje? Você entendeu que Deus te trouxe aqui para ouvir nessa noite? Que você precisa ter profundidade com Ele? E o tempo está acabando. E Ele quer ter profundidade com você. Mas você precisa buscar a presença do Senhor. Não dá mais para chegar e sentar, receber, sair e nada mudar. Precisa ter uma mudança radical nas nossas vidas. Para que o Espírito Santo de fato ele venha e inunde o nosso ser e mude a nossa história. Eu digo uma coisa para vocês. Não foi fácil nada do que eu vi. E eu espero do fundo do meu coração a não ter que passar por aquilo. Mas já é a segunda vez que eu tenho um sonho na mesma proporção. Já tive outros, mas esses dois foram na mesma proporção. Peça ao Senhor para se revelar a você. E uma forma de você pedir isso, Deus, eu não sei o que você mostrou para a tua serva, mas abre os meus olhos para que eu possa ver. E clame ao Senhor por misericórdia. Clame ao Senhor por misericórdia. Para que a gente esteja de pé no dia que Ele nos chamar. Se coloque de pé, vamos orar. Ezequias, quando recebeu a notícia que ele precisava colocar a casa em ordem, o versículo 2 diz que ele virou para a parede e orou. Imediatamente, quando ele ouviu o que o profeta disse, a atitude dele foi virar para a parede e orar, clamar ao Senhor, e a Bíblia continua narrando, dizendo que ele chorou, e chorou muitíssimo. Muitíssimo.
E ele clama, e conforme ele vai clamando, e conforme ele vai chorando, a Bíblia diz que quando o profeta chega pela metade da cidade, quando está chegando no centro da cidade, se não me engano, Deus fala com ele: volta, volta. E fala com Ezequias que eu ouvi a oração dele. E eu vou acrescentar mais 15 anos de vida. E o final dessa história é que Ezequias é curado. O profeta vai lá e pede para fazer um emplasto de figo e coloca sobre as suas úlceras e ele é curado. Infelizmente, Ezequias comete um erro, mais um erro. Aí você continua lendo lá o livro de Isaías e você vai descobrir o que ele cometeu de errado. Mas ele teve uma atitude de pronto. Ele ouviu a sentença e clamou ao Senhor. E aí eu pergunto a você nessa hora, depois de você ouvir por esse tempo que eu acabei de dizer, qual é a sua atitude? Ezequias clamou ao Senhor, chorou. O que você fará com tudo com que você acabou de ouvir? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado, Espírito Santo, pelo teu cuidado. Obrigado, Pai, porque tu sabes, ó Deus, como foi difícil pregar o que eu preguei hoje. Tu sabes como eu estou. Tu sabes o que eu vi. Tu sabes, Espírito Santo. Mas eu sei que existem coisas que acontecem. É o Senhor nos sacudindo e tentando nos colocar no eixo. Por isso, Pai, eu te peço mais uma vez, me coloca no eixo, Pai. Me coloca no eixo, Senhor. E eu te peço, Espírito Santo, ministra em cada coração. Trabalhe em cada coração aqui, em cada mente. Que não seja, Senhor, mais um culto. Que não seja, Pai, mais uma ministração. Mas que isso venha gerar mudança, arrependimento de pecado, necessidade de mergulhar mais na Tua presença. Nos tira, Espírito Santo, do raso. Nos tira, Senhor, da superficialidade. E nos faça mergulhar mais fundo. Que nós venhamos a nos rasgar por inteiro. Que o Senhor venha tirar de nós tudo aquilo que nos afasta de Ti. Ajuda-nos, Senhor, a confessarmos todos os nossos pecados diante de Ti. E ajuda-nos, ó Pai, a não cometê-los mais. Ajuda-nos, ó Pai, a mudarmos as nossas vestes dessa noite. E que as nossas vestes, ó Deus, não venha ter nenhum respingo, nenhuma manchinha, por mais pequena que seja. Mas que as nossas vestes venham estar alvas, Senhor, limpas, brancas como a neve. Toma nossa mente, Pai, nas Tuas mãos. E eu te peço, Espírito Santo, não deixe que o diabo venha roubar essa palavra, Pai. Não deixe, Senhor amado, que o diabo venha arrancar isso de nós, ó Pai. Que esse despertar venha estar constantemente nas nossas vidas. Prepara-nos, Senhor, para aquilo que virá. Prepara-nos, Espírito Santo, porque sem Ti não conseguiremos, Pai. A batalha é muito grande, Senhor. É muito grande.
E nós precisamos, ó Pai, de coragem, nós precisamos de fé, nós precisamos de ousadia, nós precisamos, ó Pai, de domínio próprio, nós precisamos de discernimento do Teu Santo Espírito, nós precisamos ser guiados por Ti, ó Deus. Nós precisamos ser obedientes à Tua palavra, independente da circunstância. Independente, ó Pai, do que vivermos, independente do que ouvirmos, independente do que sentirmos, nós precisamos ser obedientes à Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda o Teu povo. Ajuda a Tua igreja. É o que eu te peço, Senhor, nessa noite. Guarda-nos, proteja-nos e guia-nos. Em nome de Jesus.